É possível uma pessoa ser um instrumento do diabo? É possível uma pessoa verdadeiramente fazer a vontade do diabo sem perceber? Então é isso que eu vou te explicar hoje neste vídeo. No mundo espiritual existem umas influências pelas quais o diabo influencia para tirar pessoas da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então hoje eu vou trazer mais um descortinar. Mas antes, se você está vendo este vídeo, você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, clica no sininho, dá aquela curtida para poder que este vídeo venha viralizar, que venha conhecer mais as pessoas. Então seja uma obra evangelística, faça isso. Mas vamos ao tema. Hoje eu quero falar, é possível a pessoa ser um instrumento do diabo? Eu vou mostrar que sim. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 18, no versículo 6, ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que ele se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, esse texto, ele fala que existe possibilidade de pessoas trazerem o tropeço. Muitas vezes as pessoas, elas são instrumento das mãos do diabo quando elas têm o desejo de satisfazer a vontade do outro, que é contra um princípio de Deus, que é para satisfazer a carne. Muitas vezes as pessoas têm um desejo de realizar as suas vontades, que não são vontades do Senhor Jesus Cristo, e ela encontra pessoas que influenciam a estar motivando a realizar aquele projeto pela qual é um instrumento do diabo. Agora o diabo não faz nada, agora ele só faz influenciar. Então aquela pessoa começa a realizar um projeto que é do diabo, que afasta da presença do Senhor. Então você me pergunta, pastor, é possível então alguém, parente, é possível então um colega de trabalho, um esposo, uma esposa me influenciar para me distanciar de Deus, para poder ser um instrumento do diabo e enfraquecer a minha fé e satisfazer o desejo do meu coração, que não é a vontade de Deus? Sim, é possível sim. Como é que isso é possível? Todas as vezes que você perceber que aquele desejo não é de Deus e te afasta do Senhor, você perde a alegria, perde a essência, perde o desejo de orar, perde o desejo de estudar Sagradas Escrituras, perde o desejo de ser envolvido com a obra do Espírito Santo. Então você está sendo influenciado por algumas coisas ou por alguém que verdadeiramente está sendo instrumento do diabo. Então a gente tem que atentar muito para isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos isso aos olhos carnais. Nós levamos as nossas emoções, nós colocamos os nossos sentimentos por causa dos relacionamentos e muitas vezes isso passa desapercebido. E quando isso passa a ser desapercebido, você começa a se afastar das coisas de Deus gradativamente. Ele é aos poucos, são passos lentos, mas aquela pessoa ou algumas coisas, elas continuam a influenciar a sua vida para que você não seja cheio da abundância do Senhor Jesus. Então é isso que eu vou estar trazendo no dia de hoje. É isso que eu vou estar falando neste vídeo para você, para que você entenda, compreenda que existe um instrumento do diabo que possa estar ao seu lado, fazendo coisas que lhe afastam do projeto de Deus. Quando Jesus diz em relação ao texto dos tropeços, ele diz qualquer. Quando ele diz qualquer, porém, que fizer tropeçar, ele está dizendo aqui pode ser cristão e não cristão. Muitas vezes achamos que só quem pode influenciar para o mal é o não cristão. Aqui a Bíblia diz que qualquer um pode te influenciar e lhe tirar do projeto de Deus, a fazer você tropeçar, a você quebrar princípios bíblicos, a você se afastar da comunhão, a você se afastar da presença, a você se afastar do projeto de Deus e esfria o planejamento, o propósito divino na tua vida. Isso é um instrumento do diabo que está te atacando. Você está sendo influenciado por um instrumento do diabo e ele não tem cara de diabo. Ele não tem visão do diabo, porque ele é sutil, ele é sagaz, ele vai influenciar o que você deseja, ele vai influenciar o que você quer. Por exemplo, pessoas que passam a mão na cabeça dos pecadores,
que não adverte, não instrui que está errado, não instrui que aquilo quebra princípio bíblico, não admoesta para perto da presença do Senhor, aquilo deixa de ser parte de Deus e começa a ser influenciado por instrumento do diabo. Então é possível, você cristão, que não está firme no Senhor, você está verdadeiramente ser instrumento do diabo para alguém? É possível. Quando Jesus diz que qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, quando ele fala a um destes pequeninos em que crê em mim, são aqueles que não têm maturidade espiritual ainda, são aqueles que não têm o dom da ciência, que é o discernimento, são aqueles que ainda não foram experimentados e provados para viver a dependência de Cristo. São aqueles que ainda precisam ser desenvolvido a presença e a comunhão e a intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele diz, quanto, porém, a quem fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho. Jesus está dizendo, é melhor que pendurasse uma grande pedra de moinho no pescoço dessa pessoa. Pedra de moinho, nessa época aqui, o que acontecia? Era uma pedra que tinha 30 centímetros de diâmetro e tinha aproximadamente de 6 a 8 centímetros de profundidade, e um buraco no meio, porque quando vinha e uma ponta de vara na inclinação da pedra e outra pedra sobreposta, então o que acontece? Neste buraco se colocava o trigo, para que venha a ser moído. E quando colocava o trigo no meio desse buraco na pedra, com essa haste as mulheres empurravam e ao redor fazia fricção das duas pedras e fazia triturar verdadeiramente o trigo para moer e fazer o pão. Então esse era o sentido que Jesus estava falando. Quando Jesus disse que é melhor que lhe fora pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Para Jesus, é melhor que essa pessoa morra do que ficar vivo. É melhor que essa pessoa não faça mais nada do que viver fazendo as pessoas tropeçarem. Então, no mundo espiritual, aqui Jesus está dizendo, não façam isso, não seja instrumento do diabo, fazendo as pessoas tropeçarem, fazendo as pessoas viver o engano, fazendo as pessoas satisfazer os desejos da carne, as suas vontades nas emoções, as almas sendo feridas e as pessoas alimentando as almas feridas em vez de libertá-las, em vez de curá-las, de sará-las, de estar tirando daquele cativeiro. Essas pessoas, elas começam a ser instrumento do diabo para poder verdadeiramente trazer tropeço. Aí ele continua dizendo, ai do mundo, versículo 7, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Ai de você, se você está provocando escândalo na sua família. Ai de você que está provocando o tropeço em alguns irmãos. Ai de você que está fazendo tropeçar aquelas pessoas que verdadeiramente querem Cristo, creem em Jesus. A palavra do Senhor diz, é melhor que essa pessoa morra do que viver. É pesado, é duro, mas é a verdade. Muitas vezes a gente não quer entender a verdade. Muitas vezes a gente não quer ter o entendimento correto das Sagradas Escrituras. Mas eu te peço, sendo cristão ou não, que você está me ouvindo, existe uma influência, existe um poder sobrenatural no mundo invisível que está procurando pessoas para ser instrumento do diabo. E qual é as características de pessoas que são instrumento do diabo? Aquelas pessoas que não vivem a verdade, aquelas pessoas que não combatem o pecado, aquelas pessoas que passam a mão pela sua cabeça, que não são verdadeiros amigos, aquela pessoa que vive no engano, alimentando a alma ferida, aquelas pessoas que não alimentam o Espírito de Deus na sua vida, aquelas pessoas que não trazem o arrependimento para você, aquelas pessoas que vivem te enganando, aquelas pessoas que dizem que você está certo e não está certo. Muito cuidado com isso, cuidado com as pessoas que estão tentando te tropeçar. No mundo espiritual estamos rodeados de coisas, de pessoas que o diabo está influenciando e ele usa os instrumentos do diabo para nos destruir, para tentar nos tropeçar, para nos tentar viver um propósito fracassado, para poder que nós nos alimentemos da presença do Senhor Jesus Cristo. Então deixa essa palavra hoje. Cuidado com as pessoas que são instrumento do diabo. Cuidado com os tropeços.
é melhor que elas nem vivam, porque se viver, Jesus está dizendo, ai delas, porque o Senhor disse que é inevitável isso acontecer, mas ai dos homens que trazem escândalo. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, eu entrego essa palavra na sua vida, e neste momento eu repreendo todas as amizades, todas as influências de pessoas que são instrumento do diabo contra a tua vida, pessoas que te cercam e não têm a palavra de ânimo, não têm a palavra de exortação, não têm a palavra do poder do Espírito de Deus, tenta te enganar, elas aplaudem os teus erros, elas riem dos seus fracassos, mas são sutis, são escondidos. Enquanto estão na sua frente, elas estão te aplaudindo. Quando elas não estão na sua frente, elas estão falando de você, falando da sua miséria, falando da tua ruína, falando do teu reino, do teu erro, falando das coisas que você não consegue vencer. Saia disso hoje. Saia dessas influências. Não deixe ser influenciado por instrumento do diabo. E nem seja instrumento do diabo. Porque você nasceu para ser glória de Deus. Você nasceu para ser instrumento das mãos do Deus vivo, que é verdadeiro e fiel. Que o Espírito de Deus te abençoe hoje e te livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo.